Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 10 e o versículo de número 15. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 10 e o versículo de número 15. Você achou? Diga amém. Diz assim a santa palavra do Senhor: porventura gloriar-se-ia o machado contra aquele que o... vou repetir. Porventura gloriar-se-ia o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse ao que o levanta, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Vou repetir. Porventura gloriar-se-ia o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Amém. Fecha os teus olhos aqui na tua fronte. Eterno Deus, Pai da sabedoria, Tu, Senhor, nos dá entendimento para que possamos compreender, Senhor, a revelação das Escrituras Sagradas. E quero te pedir, Senhor, nesse instante, Senhor, que a Tua palavra, que é viva, é eficaz, penetra, Senhor, a divisão da alma, do espírito, junto às medulas, e é apta para discernir as intenções dos nossos corações. Nesse instante, segundo o beneplácito da Tua bondade, Senhor, vá de encontro a cada coração, Senhor, nessa noite, enchendo ele de gozo, de paz, alegria. Afinal, a Tua palavra é poderosa, Senhor. Opera, Senhor, tudo em todos nessa noite, segundo, Senhor, o Teu querer. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Eu não quero delongar-me, podeis assentar. Abra o seu coração nessa noite. Amém? Você sabe que o livro do profeta Isaías é um livro maravilhoso. Isaías, ele é um profeta que ele vive na monarquia. E ele é tão maravilhoso no seu texto, que Isaías, ele pode ser considerado uma miniatura da Bíblia Sagrada. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela possui 66 livros. Amém? Eu decorei isso numa música muito antiga, se não me trai memória, do Elias Maia, que ele cantava assim: eu tenho a 66, né? Então tem uma canção muito antiga do Elias Maia, que fala sobre a Bíblia Sagrada e sobre o pistoleiro. Os compositores mais antigos contavam histórias maravilhosas nas canções, né? E o livro do profeta Isaías, ele acaba sendo quase que uma redução das Sagradas Escrituras. É tão interessante que a Bíblia Sagrada, ela é escrita por mais de 40 anos, 1.600 anos, mais de 40 autores, e possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O livro do profeta Isaías são 66 capítulos. Interessante que o Velho Testamento, ele apresenta a punição de Deus contra o pecado e contra o pecador. É um livro de punições. Ele vai apresentar a dureza da lei do Senhor contra o infrator, contra o pecado, e apresenta-nos um Deus severo e punidor. Isso é a lei do Senhor apresentada no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a graça de Deus revelada, a prova do amor de Deus através do nascimento do Senhor Jesus Cristo. São 27 livros apresentando a graça salvadora, a graça redentora, a salvação através da fé. Interessante que o livro do profeta Isaías são 39 capítulos,
falando a respeito da ira de Deus, da pregação da destruição do Senhor contra o infrator, contra aquele que peca, contra aquele que persegue, contra aquele que falha. Mas a partir do capítulo 40, o livro do profeta Isaías começa a apresentar o Messias, aquele que viria para redimir o seu povo, aquele que seria o Salvador das nações, aquele que restauraria Israel. Então começa a apresentar 27 capítulos de boas novas. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, muitos dizem, quando você lê o livro do profeta Isaías, você tem uma perspectiva a respeito do que a Bíblia Sagrada vai narrar para você. Então, é um livro muito maravilhoso. O livro do profeta Isaías, ele é um livro do profeta que era contemporâneo a Oséias e Miqueias, viveu durante reinados. Para você ter uma ideia, Isaías profetiza por quase meio século, são quase 50 anos de profecias, de revelações do Senhor, de palavras de renovo espiritual, mas também da ira de Deus, de um Deus irado contra o pecado. Então você vê duas facetas do mesmo Deus no livro do profeta Isaías: um Deus que castiga, mas também um Deus que sabe fazer a ferida, mas um Deus também que sabe ligar a ferida. Amém? Então nessa noite é baseado no capítulo de número 39 do livro do profeta Isaías. Por favor, você pode abrir a sua Bíblia nesse capítulo. Eu quero falar para você que Deus está no controle. Vou repetir para você entender e guardar bem essa frase: Deus está no controle. Você pode crer nisso? Independente de qual seja a circunstância, o momento que você esteja vivendo, Deus está no controle. Deus tem o domínio. Apesar de nós crermos que Deus nos dá liberdade e poder de decisão, cremos que Deus nos dá livre-arbítrio. Uma das frases mais maravilhosas que eu pude ouvir uma pessoa falar sobre livre-arbítrio, ele extrai de Lutero, e baseado nesses estudos, ele diz que apesar do livre-arbítrio ser um poder de decisão que você tem o poder de escolher. É interessante que Deus te dá a oportunidade de escolha. Ele está no controle, mas Ele te dá a oportunidade de escolher. É interessante que quando os filhos de Israel estão ali sendo preparados para tomar posse da terra da promessa, da terra que o Senhor prometeu que daria a eles, a seus pais, a seus filhos, por herança perpétua, Deus, na porta de entrada, apresenta dois montes: o monte da bênção e o monte da maldição. E ele fala uma frase que sempre marca o meu coração. Ele diz: escolhei para vós hoje, bênção ou maldição. Então Deus lhe dá o poder de escolher, mas Ele está no controle. Porque isso revela quanto Deus te ama. O amor de Deus é tão poderoso. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Escute, por favor, escreva na tábua do seu coração. O amor de Deus por você é tão grande que Ele não obriga você a crer que Ele existe. Deus ama você tanto que Ele não obriga você a obedecê-lo. Deus ama você tanto que Ele não obriga você a sujeitar-se a Ele, a adorá-lo. Por isso que eu quero dizer para você que nessa noite, independentemente das circunstâncias que você está vivendo, Deus, Ele te dá oportunidade. Quando você abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, é capítulo 38, você vai ver uma circunstância em que Deus, Ele dá uma
palavra imperativa. O que é uma palavra imperativa? É um decreto. Um decreto é o poder da escrituração de uma ordenança, em que você não tem a opção de obedecer ou não obedecer. O decreto é uma imposição legal. Por exemplo, todo mundo ficou feliz quando o presidente Bolsonaro editou a medida provisória decretando a redução do seguro obrigatório. Todo mundo ficou feliz, bateu palma, né? Porque quando são coisas que nos agradam, nós batemos palma. Agora eu tenho certeza que quando você ouviu falar, olha, o presidente Bolsonaro editou uma MP que subiu o salário mínimo em apenas R$30. Oh, que maravilha! Ganhei muito dinheiro, eu nem sei o que eu vou fazer com R$32. Você tem escolha? Você pode fazer alguma coisa? Você pode se impor contra isso? Não, é um decreto. E é interessante que quando nós lemos aqui, queridos, a palavra de Deus no capítulo 38 do livro do profeta Isaías, está escrito aqui: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O que é uma enfermidade mortal? É uma enfermidade que vai levar à morte. É uma doença terminal, é algo que coloca um ponto final na existência. E a Bíblia diz que veio o Senhor a Isaías, filho de Amós, e disse para ele, para o rei Ezequias, que estava na sua câmara, e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi uma palavra resolutiva, sem volta. O Senhor só estava colocando um ponto final na história do rei Ezequias, porque Deus está no controle. Interessante que ele diz: põe em ordem a sua casa. Quando uma pessoa está com uma doença terminal, ou ela recebe uma notícia que ela vai morrer, é interessante que ela começa a fazer todas as reflexões necessárias. Ela começa a fazer todos os preparativos. Por exemplo, se ela é crente, e ela recebe uma notícia dessa, ele faz algumas coisas. Primeira, ele vai orar muito, porque ele crê que Deus pode fazer um milagre e mudar essa história. Sim ou não? Segunda coisa que ele começa a fazer, ele começa a colocar a sua vida em ordem. Ele começa a pedir perdão, ele começa a reconciliar-se, ele começa a ajeitar as coisas, porque ele tem a expectativa de finalização da sua vida. E quando a gente recebe uma notícia dessa, o que vai passar na cabeça da pessoa? Eu não quero ir. Para onde, irmão? Para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Então eu começo a me arrepender, e eu começo a buscar na minha lembrança, na minha memória, no meu córtex central aqui, que tem a referência das minhas memórias, e eu começo: eu acho que eu errei com fulano, então eu vou lá, começo a me arrepender, me conserto com fulano, eu vou lá me consertar com Beltrano, eu vou começar a colocar minha casa em ordem, porque eu quero morrer e quero ir para o céu. Eu quero estar com tudo certinho, porque eu quero ir para o céu. Pessoa que não é crente, muitas vezes o que ela faz? O médico dá um diagnóstico terminativo para ela, ela começa a fazer um testamento, ela começa a dizer: não, eu vou deixar isso para o ciclano, isso para o beltrano, por mais
desprovido de bens que uma pessoa seja, sempre tem aquelas coisas que ela ama. Vou deixar um quadrinho para o fulano, vou deixar esse chaveirinho para o ciclano. Ele começa a organizar as suas coisas, ele começa a se despedir, ele começa a fazer todos os preparativos para a sua despedida. Aqui é interessante que vai um pouquinho além. Você sabe que Ezequias foi um dos melhores reis da casa de Judá. Pensa num cara bom. Pensa num cara maravilhoso como rei. Só que ele pecou em algumas áreas. A pior área que ele podia ter pecado, ele não podia ter pecado, mas ele peca. Ele é negligente com a sua casa. E quando a Bíblia aqui está falando casa, ele está falando de família. Você sabe que é um texto da Bíblia Sagrada, e às vezes eu tenho alguns lapsos de memória aqui, ou perdão, de falta de memória, e agora me deu um lapso. Eu já falei com alguns irmãos, eu tenho que parar de confiar na minha memória. Mas o texto eu lembro, e a Bíblia diz: aquele que não tem cuidado com os da sua própria casa é pior do que o infiel. Eu vou repetir para você guardar na tábua do seu coração. Aquele que não cuida com os da sua própria casa é pior do que o infiel. Ezequias cuida do reino, ele é excelente, ele faz o reino prosperar. São, se não entrar na minha memória, 40 anos de muita prosperidade. Ele fortifica, ele restaura, ele faz reformas importantes, ele faz reforma religiosa, ele faz reforma social, ele faz reforma no exército, ele prospera, mas ele não cuida da sua casa. Por isso o Senhor vem e dá uma palavra para ele: olha, você vai morrer, mas antes de você morrer, põe em ordem a sua casa. Talvez se eu e você, irmão amado, você que me ouve aqui nessa noite, nós recebêssemos uma palavra dessa, qual seria a nossa reação? Que tipo de reação você teria? Olha, você vai morrer. Diga assim: graças a Deus. Fala comigo, irmão. Tem alguém comigo aqui hoje no culto? Tem alguém aqui comigo? Amém? Diga assim comigo: graças a Deus, que até hoje nenhum profeta foi usado para profetizar morte na minha vida. Graças a Deus. Você pode levantar a mão, irmão? Ei, glória a Deus, aleluia, Jesus. E já passou profeta aqui nessa casa, né, irmãos? Meu Jesus, se contar toda a história, né? E graças a Deus eu nunca ouvi, irmãos, um profeta dizer assim: assim te diz o Senhor, morrerás e não viverás. Mas se Deus falasse isso para você, se Deus chegasse para você hoje e dissesse: você vai morrer, qual seria a sua reação? Um decreto de Deus sobre a sua vida dessa forma, quais seriam as suas reações? A Bíblia diz que o profeta vai e entrega essa palavra ao rei, impositiva, determinante da parte de Deus ao rei Ezequias. E ele está na sua câmara, ele está doente, ele está no seu quarto. Se você continuar comigo na leitura, você vai ver algumas coisas importantes. Primeiro, a reação do rei foi se desesperar. A reação do rei foi chamar, quem sabe, o tabelião do rei e dizer: olha, você ordena isso, aquilo, aquele outro. Não, quando você abre a Bíblia e você vê o versículo, você vai ver aqui no versículo de número 3,
que ele vira-se para a sua parede. Quando eu tentei imaginar essa cena, virar-se para a parede, foi como se ele entrasse no seu próprio mundo. Ele olhasse para dentro dele próprio. E a Bíblia diz aqui que ao olhar para a parede, ou seja, ao entrar para dentro de si mesmo, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. Ou seja, ele vai conversar com Deus. O que você faz quando recebe uma notícia desesperadora? O que você faz quando a situação ela sai do seu controle? O que você faz quando as notícias que batem à sua porta não são boas? O que você faz quando as coisas não saem como planejado? Você olha para dentro de si mesmo e ora? Você olha para dentro de si mesmo e conversa com Deus? Ou se desespera? Quando eu olho esse texto, eu vejo alguém que tem intimidade. Alguém que tem um relacionamento com Deus. Alguém que pode entrar na presença de Deus. E eu não estou falando aqui da época da graça, eu estou falando do período da lei, e um período que não era qualquer um que podia entrar na presença de Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus a qualquer instante, profetizado por Jesus em João capítulo 4. A hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Seja aqui, seja lá, acolá, aonde você estiver, aí eu estou presente. Mas aqui é um rei que tem intimidade. Como é que eu posso dizer que eu tenho intimidade com Deus, pastor? Como é que você mede o relacionamento com uma pessoa? Como é que você diz que conhece uma pessoa? Como é que você tem intimidade com alguém? Como é que você sabe os gostos de alguém? A minha avó, quem lembra da minha avó? A minha avó Clorinda sabia todos os gostos do pastor Nelson. Era a sogra. Pergunte para a irmã Sônia. Irmã Sônia está aí, irmã Sônia? Miranda? Não, está nas crianças. Pergunte para a irmã Sônia, que trabalhou alguns anos conosco lá em casa. A irmã Sônia cozinhava. Aí a avó ia para a volta dela e dizia: não faça isso, o Nelson não gosta. Não faça aquilo, o Nelson não gosta. Pergunte para a irmã Sônia. Não faça esse tipo de comida que o Nelson, o resto podia gostar, mas se o pastor Nelson não gostava, ninguém comia. O que significa isso, irmão? Intimidade. Você pode dizer que conhece os gostos de Deus? Você sabe dizer o que Deus gosta? Você só consegue saber isso quando você tem intimidade. E a Bíblia dá um segredo. A Bíblia diz: aqueles que se aproximam de mim me acharão. Se você buscar o Senhor, Ele está perto daqueles que o invocam e invocam em verdade.
O grande problema é quanto tempo você tem reservado para ter intimidade com Ele. Quanto tempo você tem dispensado para o Senhor para ter intimidade com Ele, para ouvir a voz dEle e para ser ouvido por Ele. Você sempre ouviu falar comigo, por muitas vezes, que Deus não muda. Quem já ouviu essa expressão, Deus não muda? Já ouviu essa expressão? Você imagina agora Deus dar um decreto: você vai morrer e não vai viver. O rei Ezequias, ele entra para dentro dele, começa a orar, e a Bíblia diz: olha comigo aqui, meu irmão, a oração do homem. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Pode deixar a Bíblia aberta. Eu não me importo que você examine a Bíblia não, irmão. Significa que você está prestando atenção e está vendo se o pastor está falando a verdade. Tem gente que fica brabo que fica folheando a Bíblia na hora. Eu não, irmão. Se você está folheando a Bíblia, é que sinal que você está interessado e que está tentando entender o que Deus está falando. Bíblia aberta aí. Isaías capítulo 38, versículo número 3. Ele diz: sabe quando você está angustiado, e você faz assim, sabe o que é isso? Suspiro da alma. Sabe, você está na luta, está na aflição, e você faz assim, e você diz: Senhor. E ele vai lá e faz o Senhor buscar na memória dele. Ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te. Ele faz o Senhor buscar na memória dele. Ele roga, é um rogo, é uma petição, é um pedido. E ele diz: de que andei diante de ti em verdade. Ele pede que o Senhor busque na sua memória, não é qualquer coisa. Quem já leu aquele texto do livro de Apocalipse, que o Espírito Santo me traz a lembrança, e diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem já leu isso na Bíblia? Muitas vezes, e eu tenho certeza que não sou só eu li esse texto pensando assim: olha, na hora da luta, da provação, quando levantar a perseguição, afinal eu estou lendo aqui o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro do final dos acontecimentos, ou acontecimentos finais. Então será o tempo da perseguição. Quando a gente é jovem, a gente tem altas teorias, né, irmão? Aí eu pensei assim: vá que eu não seja salvo e eu ficar, eu não vou negar Jesus. Então eu sei que se eu for fiel na hora da morte, eu vou ser salvo. A gente tem essas teorias, né, quando a gente é jovem, né? E aí a gente vai amadurecendo, a gente vai lendo, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo as Escrituras. Você vai começando a comer desse livro que é a Sagrada Escritura. E quando a Bíblia fala assim, ser fiel até a morte, ela não está dando um ponto final, ela está falando de uma trajetória de vida. Está dizendo ser fiel do início ao fim, ser fiel durante sua vida inteira. Não abra mão da sua fidelidade enquanto você tiver fôlego de vida, ou seja, desde o início até o término. Ser fiel, ser fiel, ser fiel, permaneça fiel, ande fiel. O que ele está dizendo aqui para o Senhor? Deixa o texto aqui, filho, por favor, você vai me ajudar. O que ele está dizendo? A primeira argumentação que ele está fazendo diante do Senhor, e pedindo que o Senhor busque na sua memória, dizendo: Senhor, do início até o término que tu decretou da minha vida,
eu andei em verdade. Vou fazer uma pergunta muito forte para você aqui agora. Eu sei que meu horário está estourando. Você teria condições de usar esse argumento com Deus? Chegar para Deus e dizer: Deus, do início ao fim da minha jornada, a minha vida é um livro aberto. A minha vida é uma vida de verdade. Não encontra-se falsidade na minha vida. Você já pensou, irmão? Você tem condições de fazer essa defesa diante de Deus? Deus, eu tenho uma vida de verdade diante de Ti. O início e até agora eu tenho andado em verdade diante de Ti. A segunda coisa que ele fala ao Senhor, ele diz: Senhor, o cara era ousado, irmãos. Ele chega para Deus e diz: Deus, lembra-te, peço-te, eu andei com um coração perfeito. Mas pastor, o senhor não falou que ele errou, que ele foi o melhor rei de Israel? É tão interessante que tem um texto que diz que antes dele e depois dele não houve rei melhor em Israel ou em Judá. Porque, irmão, salvação não é coletiva, salvação é individual. Ele não está colocando argumentos da sua família, do seu reino, ele está colocando argumentos da sua vida. Ele não está usando os outros como trampolim. Ele não está usando os outros como desculpa pelos seus atos falhos. Ele está falando da sua vida. Quando você tiver que conversar com Deus, irmão, fale por você mesmo, não fale dos outros. Coração perfeito fala de atitudes perfeitas. Uma vida verdadeira gerará ações verdadeiras, obras perfeitas. Terceira coisa que ele fala: Deus, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Que ousadia! Ele está dizendo para Deus: Deus, eu peguei o teu padrão, o padrão que tu colocou nas tuas escrituras, e eu fiz exatamente o que era igual a elas. Eu fiz o que está escrito na tua palavra. Retidão é isso. É quando você pega algo. Vou falar de uma coisa que talvez a maioria aqui conheça: instrumentos de construção. Como você vê que uma parede está reta? Você precisa de um prumo. Como é que você vê que uma parede está nivelada? Você precisa de um nível. Quando é que você vê que uma parede, uma casa está esquadrejada? Você precisa de um esquadro. Como é que eu vejo que a minha vida tem andado em retidão? Eu preciso da Bíblia. Ai. Ai. Não é olhando para o irmão do teu lado que você vai medir a sua vida de retidão. Não é olhando para o pastor da igreja que você vai medir a sua vida de retidão. Não é olhando para o conjunto aqui da igreja que você vai medir a sua retidão. É olhando para a palavra de Deus. E ela diz que ela que esquadrinha os pensamentos e pesa os corações. E a Bíblia diz que ele, ao trazer ao Senhor esta lembrança, ele chora muito.
Sabe o que acontece? Você continuar a leitura, você vai ver que Deus fala com o profeta Isaías, que está passando pelo portão, como vamos dizer, para que você entenda isso, digamos que aqui no altar é a câmara do rei, e a porta da igreja é o portão da guarda, e o profeta está, pastor Nelson, passando pelo portão da guarda, e Deus diz para Isaías: Isaías, volta. Sabe aqueles profetas empolgados? Você não vai, claro que isso aqui não está na Bíblia, tá, irmãos? Mas imagina assim: oh Deus, o que foi? Esqueci de dizer mais alguma coisa para ele? O que eu esqueci? Contar os dias. Conta 7 dias. Eu esqueci de dizer para ele: olha, terás uma morte da seguinte forma. É isso, Senhor. Esqueci de falar alguma coisa. Não, só volta. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, nessa noite. Os olhos do Senhor não estão desapercebidos a você. A Bíblia diz aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo no versículo 4, no versículo 5 dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eis que a tua oração e as tuas lágrimas foram vistas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, nas Escrituras Sagradas, essa é uma das orações mais rápidas a serem respondidas. Eu nunca vi na história bíblica uma oração ser respondida de forma tão rápida, a não ser as de Jesus Cristo. Como é que um homem consegue fazer uma oração e ser ela atendida tão rapidamente? E eu convido você a ficar em pé. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa muito tremenda aqui para você, irmão. Quando você está no seu íntimo com Deus, não há máscaras. Quando você está sozinho, não há o que esconder. Ele está aqui sozinho, e ele tem 3 argumentos incontestáveis que mudam o direcionamento de Deus. A minha pergunta para você aqui nessa, eu não sei se você está precisando de algo de Deus aqui nessa noite. Quem sabe você veio apenas celebrar aqui nessa noite. Mas se você precisa de algo da parte de Deus, aqui não havia mais saída para Ezequias. O decreto já estava dado. Mas no seu secreto com Deus, aleluias, na sua intimidade, onde ele não precisa usar máscaras, ele tem o que falar para Deus. Ele tem argumentos para dar para Deus. E argumentos que fazem Deus olhar e na mesma hora mudar o decreto. A minha pergunta para você que me ouve aqui nessa noite: os seus argumentos diante de Deus têm poder de mudar decretos? Então você está começando a entender por que muitas orações não são respondidas.
Senhor, eu andei em verdade. Senhor, eu andei com o coração perfeito. Senhor, eu fiz o que era reto. Ele precisou dizer: Deus, muda a sentença. Deus, me cura. Deus, muda a minha história. Deus, salva a minha casa. Ele só teve que abrir o livro da vida dele para Deus e dizer: olha o meu livro, Senhor. Olha a história que eu estou escrevendo. Aí sabe o que Deus faz? Você é um machado. Machado não pode mudar. Mas eu estou no controle. E eu posso mudar. A serra não pode fazer nada sem alguém que use ela para cortar. Mas aquele que tem o domínio da serra pode cortar qualquer coisa. A vara não adianta, ela não pode dizer que não é madeira. Mas aquele que fez a vara pode dizer: tu é pedra. Porque eu posso transformar água em vinho. Porque eu estou no controle. E eu quero desafiar você hoje a abrir o livro da sua vida e dizer para Deus: como é que é a tua vida? Como é que são os teus passos? Pode ser que Ele, que está no controle, diga: eu mudo, eu transformo, eu altero, eu curo, eu restauro, eu liberto. Porque eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. Amando briaço beheves, ando que andarabassa. Você precisa de algo da parte de Deus? Eu não vou nem convidar você para vir à frente. Aí é onde você está. Deus pode fazer uma grande obra. Então feche os teus olhos agora e comece a contar para Ele como é que é a tua vida. Comece a contar para Ele o que é que você quer contar. Testemunhe para Ele. Se você fosse convidado a estar na presença dEle e dizer: como é que é a sua vida? Me conte a respeito da sua vida. Me fale da sua vida. Fale a respeito de você para mim. Me conte a respeito da sua vida. Se Deus chegasse para você e falasse isso hoje: me conte, me fale da sua vida. Quais são os seus argumentos que você tem para mim? O que você tem a dizer para mim nessa noite? O que tem você a contar para mim nessa noite? Qual é o testemunho da sua vida para mim nessa noite? Se você precisa de algo de Deus nessa noite, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, eu não conheço os corações. Senhor, eu não peso nenhum coração, eu não esquadrinho nenhum pensamento, mas Tu conheces cada um deles. Tu sabes os seus sentimentos, Tu sabes as suas necessidades, Tu sabes o que ele precisa, Tu sabes o que ela precisa, Tu sabes quais são as suas lutas internas, Tu sabes, Senhor, quais são os seus pensamentos, Tu sabes, Senhor, o que é que a sua alma anseia, Tu sabes quais são as suas lutas, Tu sabes quais são as perseguições, Tu sabes as ansiedades, Tu sabes quanto o inimigo trabalha para pará-lo, para matá-lo, para, Senhor, destruí-lo. Mas eu sei de uma coisa, Senhor, que se nessa noite ele tiver um argumento,
nem que seja, Senhor, para te dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não sou digno do teu amor, eu não sou digno da tua misericórdia, eu não sou digno da tua bondade, mas, Senhor, pelo teu amor, oh, aleluias, pelo teu amor, Senhor, usa de misericórdia para comigo. Aleluia, Senhor. Então nesta oração, Senhor, eu abençoo meu irmão, eu abençoo minha irmã, eu ministro, Senhor, pela vida dele, Senhor. Nós profetizamos a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade, a tua graça. Nós profetizamos, Senhor, meu Deus, uma história que começa, quem sabe até agora, quem sabe até o dia de hoje. Ele não tinha argumentos, quem sabe até o dia de hoje ele não tinha como se expressar diante de ti, mas nós queremos profetizar, Senhor, uma transformação de pensamentos. Queremos profetizar, Senhor, uma transformação de atitudes. Queremos profetizar, Senhor, uma transformação de mente. Senhor, uma transformação, Senhor, de vida. E que ele tenha uma nova história a partir de hoje. Que ela tenha uma nova história a partir de hoje. Que ele tenha um recomeço a partir de hoje. Que ele tenha argumentos para ti a partir de hoje. Que ele tenha um testemunho para ti diante de hoje. E eu creio que a tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Então nós abençoamos a cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você crê, diga amém.